Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o TV Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dá um like e se inscreva no canal para ajudar o canal na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? A Polícia Federal está na rua para prender bolsonarista ladrão. Exatamente isso. E o Vocaro, que era um ladrão disfarçado de banqueiro, tal de Daniel Vocaro, é dono do Banco Master. Ele voltou a ser preso nesta quarta-feira. Essa é a terceira operação cúmplice da Polícia Federal. A primeira prisão do Vocaro aconteceu na etapa inicial, cúmplice, em novembro do ano passado. E segundo a fase aconteceu em janeiro, a segunda fase. A primeira ele foi preso. Aí teve a segunda fase, em janeiro ele não foi preso. Agora, a primeira fase foi no dia 18 de novembro de 2025, quando o Banco Master ganhou as manchetes de jornal em todo o país. E a Polícia Federal, na ocasião, foi às ruas na primeira etapa da Operação Cúmplice e prendeu o Vocaro. Só que tem o seguinte, segundo divulgou a Polícia Federal na época, a operação visava combater a emissão de títulos de créditos falsos pelo Banco Master. Agora, as outras 6 pessoas que na época foram presas também, que foram alvo do mandato de prisão, além disso, foram cumpridos na época, não hoje, na época 25 mandatos de busca e apreensão. E as investigações da Polícia Federal tiveram início em 2024, após a requisição do Ministério Público Federal. Isso já no governo do presidente Lula, que mandou investigar. Porque no Banco Central notou que tinha alguma coisa errada. Inclusive, a investigação sobre fabricação de carteira de crédito insubsistente por uma instituição financeira. Agora, os tais títulos teriam sido vendidos por outro banco. E após a fiscalização do Banco Central, substituiu os ativos sem avaliação técnicas adequada. Isso, informações da Polícia Federal, inclusive publicada na ocasião. E a prisão do Vocaro, logo em seguida, foi revogada, sabe por quem? Por uma desembargadora, Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela autorizou a soltura desse ladrão, porque ele é ladrão, esse cara é ladrão. E também dos comparsas dele. Ela tirou todo mundo da cadeia. E aí diz que colocou tornozeleira eletrônica, mas eles ficaram na casinha dele. E na segunda,
fase dessa operação, que foi no dia 14 de janeiro de 2026, aconteceu a segunda etapa da Operação Cúmplice Zero. Mais uma vez, o Vocaro está na mira, mas na ocasião ele não foi preso. Agora, os endereços ligados a ele foram alvos de ações de busca e apreensão e também bloqueios de bens. E na época, a investigação ainda estava a cargo do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E ele mencionou novos ilícitos supostamente cometidos por esse ladrão Vocaro, que é ladrão, está roubando a população. Agora, os endereços, a polícia fez uma limpa. Agora, nessa operação de janeiro, inclusive, o destaque maior foi o tal de Fabiano Zettel. Sabe quem é esse Fabiano Zettel? É cunhado do Vocaro e também pastor da Igreja Lagoinha. A Igreja Lagoinha lá, ligado ao tal de Nicolas Ferreira. Quer dizer, tudo uma quadrilha. Eles usam igreja e os fiéis para montar quadrilha para roubar a população. E tem outra. Esse tal de Nicolas Ferreira, ele usou o avião do Vocaro para fazer propaganda do Bolsonaro. E tem outra. Esse Fabiano Zettel, ele tentou fugir do país no jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. E foi detido no aeroporto pela Polícia Federal. E esse Zettel, inclusive, ele ganhou projeção nos últimos anos por investimentos em empresas como a rede de fast foods, o Calberry e a academia de luxo Lessink, na capital paulista, em São Paulo. E ele foi o principal doador da campanha do Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Olha bem, o Vocaro depositou na conta do Bolsonaro 3 milhões. Depositou 3 milhões na conta do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro foi que indicou, inclusive, o Campos Neto para presidente do Banco Central, porque era o Banco Central que fiscalizava esse banco do Vocaro ladrão para roubar a população. E tem um outro porém nisso aí. Tem um outro porém. É o seguinte, os governadores bolsonaristas obrigaram as prefeituras, que também bolsonaristas, a comprar título podre desse Banco Master. Foram os governadores. Por isso que o Vocaro, por ordem do Vocaro, o Banco Master e o Zettel, colocaram na conta do Tarcísio de Freitas 2 milhões. E na conta do Bolsonaro, 3 milhões. E tem outra. O Nicolas Ferreira viajou o Brasil inteiro
no jatinho do Vocaro para fazer campanha para o Bolsonaro. Agora, por que o Supremo Tribunal Eleitoral não toma providências disso? Porque o que acontece? Isso dá cassação de mandato. Agora, o que está acontecendo com o Tribunal Eleitoral? Que não toma providência nenhuma. E tem outro, porém. O presidente do PL já denunciou o Bolsonaro, dizendo que o Vocaro depositou na conta do Bolsonaro, depositou na conta do Bolsonaro 3 milhões. Veja bem, o Bolsonaro também. Aí o que acontece? O Bolsonaro indicou para presidente do Banco Central o Campos Neto, que era justamente para proteger o Banco Master. O Campos Neto protegeu o Banco Master. Aí o que acontece? Perderam as eleições, o Lula indicou um outro presidente que mandou e cassou o Banco Master, porque estava roubando a população. E o governo do Rio de Janeiro, que também é bolsonarista, igualzinho ao Tarcísio de Freitas, obrigaram as prefeituras a comprar os títulos podres do Banco Master para dar golpe nas prefeituras, na população, porque o dinheiro da prefeitura é dinheiro arrecadado de imposto da população. E os impostos é para fazer benfeitoria na cidade. E eles estavam metendo a mão, roubando a população. Agora, a população tem que ficar esperta e não votar em Nicolas Ferreira, não votar nos candidatos da extrema-direita, que eles roubam a população. E eles fazem campanha dizendo que vão organizar, que vão botar ordem na cidade. A ordem deles é roubarem a população. Veja lá o caso também do INSS. Inclusive, o presidente do Congresso Nacional, porque esse Congresso Nacional é inimigo do povo. Ele é inimigo do povo. Eles estão pegando pessoa, por exemplo, que nem o filho do Lula, porque um tempo atrás eles disseram que o filho do Lula tinha um carro banhado a ouro. Diz que o filho do Lula era dona da maior exportadora de carne, da Friboi. Diz que o Lulinha era dono daquela loja, daquele velho da van. Eles punham tudo nas costas do Lulinha. E foi provado que era tudo mentira. Então, eles mentem para a população e tem muitos bolsonaristas que são gado que acreditam neles. E esse pessoal é tudo bandido. E esse Vocaro voltou para a cadeia hoje. Está preso. Quer dizer, está preso por enquanto, porque vai aparecer um desembargador e um juiz, por exemplo, né? Igual essa desembargadora que
tirou o Vocaro da cadeia. A desembargadora tirou. Solange, a desembargadora, eu vou até dar o nome dela. Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela autorizou a soltura do banqueiro e também dos demais investigados, mediante um cumprimento de condições para usar tornozeleira eletrônica em casa e fazer que nem o Bolsonaro fez. Inutiliza a tornozeleira eletrônica para fugir. E é isso que eles querem. Eles não querem pagar pelos crimes cometidos. Roubam a população e não querem pagar pelo crime. Agora, a Polícia Federal tem que investigar bem. Entendeu? O Tribunal Regional Eleitoral tem que investigar e tem que tomar providência no caso do Nicolas Ferreira, que passeava pelo Brasil inteiro com um avião, e tem foto deles. Tem foto do Nicolas Ferreira fazendo campanha do Bolsonaro no Brasil inteiro, inclusive no Nordeste, nos lugares onde o Bolsonaro teve menos voto. Então, tem que se tomar providência e limpar esse país desses ladrões sem vergonha, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.